bem-vindos a mais um Almoço com Odonto. Eu sou Débora Heller e aqui eu te ensino a ter um diagnóstico ainda mais eficiente através da saliva. Bom, para quem está chegando agora, né, a primeira vez aqui no meu YouTube, no canal do YouTube, doutora Débora Heller aqui no YouTube, sejam muito bem-vindos. Vou me apresentar brevemente, sou uma dentista, sou cientista, sou PhD em Biologia Oral pela Universidade de Boston, nos Estados Unidos, e a minha missão, o meu propósito, é levar conhecimento sobre saliva, baseado em evidências científicas, então baseado em ciência, para todos os dentistas do Brasil e do mundo, para que assim vocês consigam levar ainda mais saúde para os seus pacientes, ter diagnósticos mais precisos, tratamentos mais individualizados, mais sucesso clínico e uma prática clínica de mais sucesso, porque paciente feliz é dentista feliz. Há 2 anos criei a comunidade, né? Hoje nós somos um hub de conhecimento baseado em ciência de saliva, o Saliva Pro, inclusive estou aqui, né, muito orgulhosa com o meu jaleco Saliva Pro, sei que tem muitos dentistas Saliva Pro que já estão aqui conectados, queridas, queridos, sejam muito bem-vindos. Criamos esse hub de conhecimento no intuito de levar os testes salivares baseados em ciência para a prática clínica de todos os dentistas. A ciência e a clínica estão completamente conectados, isso para a área de saliva é muito importante, usarmos testes com validação para assim levar mais saúde para os nossos pacientes e para nós dentistas, uma forma de nos diferenciarmos, né? Hoje estou conversando com vocês direto aqui de São Paulo, literalmente, né, de dentro do consultório, porque foi, né, acabamos de finalizar aqui o último atendimento da manhã e conectada aqui com vocês. Bom, talvez teve um detalhe da minha apresentação que vocês ainda não saibam, que eu também sou periodontista. Quem que já sabia disso, né? Então, sou também especialista em periodontia e esse é o tema do nosso Almoço com Odonto hoje. A visão da periodontia através da saliva e como a saliva pode auxiliar no diagnóstico em periodontia e como trazer isso para dentro da nossa prática clínica. Como sempre, eu vou trazer dados baseados em ciência, vou trazer o que a gente tem de mais novo em relação ao diagnóstico de doença periodontal e biomarcadores salivares, vou trazer o que ainda está na esfera de estudos, o que a gente já tem para usar na prática clínica, como conectar isso para melhorar o seu diagnóstico em periodontia. Ai, que legal! Eu estou vendo que a Carla está aqui. Carla é dentista Saliva Pro e periodontista maravilhosa do Rio, querida. Adorei que tu está aqui. A Karina também está aqui já. Adorei, Karina também, dentista Saliva Pro. Então sejam todos muito bem-vindos para falar desse tema cada vez mais importante. E por que esse tema é importante? Por que é importante a gente falar sobre saliva e periodontia? Isso é importante porque a doença periodontal é uma das doenças crônicas mais prevalentes do mundo, né? Estima-se que as doenças periodontais graves afetam cerca de 19% da população adulta global. Isso chega a representar mais de 1 bilhão de casos em todo o mundo. E os principais fatores de risco para a doença periodontal são a má higiene, isso vai estar completamente associado à função salivar, e o uso de tabaco. E o diagnóstico e a intervenção precoce tem que ser o nosso principal objetivo no tratamento periodontal, né? No entanto, o que a gente tem hoje? Hoje a gente tem que muitas vezes essa doença periodontal ela pode progredir de uma forma que não necessariamente o nosso paciente ele tem sintomas perceptíveis e muitas vezes, e você que é dentista sabe disso que eu estou falando, esse paciente ele não procura atendimento odontológico, ele não vem no nosso consultório até que haja uma destruição periodontal já maior, que chegou num ponto já mais sem retorno, né? E além disso, o que a gente tem de diagnóstico atual de doença periodontal, né? Como que a gente diagnostica doença periodontal hoje nos nossos consultórios odontológicos? Eu falei para vocês, eu sou periodontista. Então, como a maneira validada de fazer o diagnóstico periodontal hoje nos nossos consultórios é um diagnóstico clínico, certo? Então, hoje nós diagnosticamos doença periodontal nos consultórios, no meu consultório aqui em São Paulo,
no seu consultório por todo o Brasil, da Carla no Rio de Janeiro, da Karina, aqui o Eduardo em Brasília, de todos os dentistas no Brasil e no mundo, é um diagnóstico clínico. É um diagnóstico ainda que requer que o paciente venha até o nosso consultório e é também medições clínicas que muitas vezes são, sim, demoradas. São necessárias? Absolutamente. É muito necessário, é extremamente necessário, é imprescindível. A gente tem que fazer o exame periodontal em todos os nossos pacientes. Sim. No entanto, a gente sabe que isso requer que o paciente venha para o nosso consultório. E lembra que às vezes esse paciente ele pode não estar vindo no nosso consultório porque ele não está sentindo nada e essa doença está progredindo. Então, tem uma necessidade muito grande e uma não atendida de se termos um teste que o paciente possa fazer para, como se fosse um teste de risco, ou, por que não, um diagnóstico precoce de doença periodontal ou de risco de doença periodontal. Falo de risco porque eu acredito que isso é mais biologicamente plausível, estamos mais perto disso. Então, o teste de risco para doença periodontal que o paciente possa fazer da sua casa, da sua escola, da sua universidade. E a saliva, ela é o fluido biológico ideal para fazermos esse teste. Hoje, nós temos já estudos, então a ciência mostra que é sim viável termos um teste que auxilia no diagnóstico de periodontite usando saliva. Isso hoje é tecnicamente viável. Vários biomarcadores já foram identificados na saliva associados à periodontite. Nós temos que ter cautela com essa informação. Por quê? Porque essa informação da ciência, para ser traduzida para a nossa prática clínica, ainda precisa de mais validação. Mas já é uma oportunidade. E essa oportunidade eu quero te trazer hoje. Lógico que um painel de biomarcadores salivares ideal, ele tem que considerar a patogênese da doença periodontal. E o nosso maior obstáculo hoje, e agora te falando como dentista e como cientista, como professora universitária, como professora da graduação e pós-graduação em odontologia no Brasil e nos Estados Unidos, eu te digo isso. O nosso maior obstáculo hoje para ter um teste de diagnóstico não invasivo através da saliva de periodontite, na minha opinião, é o processo de validação. É validarmos esses achados já da ciência em largas amostras populacionais. E para isso, se você é também dentista cientista como eu e está escutando essa live aqui no Instagram, no YouTube, a gente vai deixar gravada. Se você está escutando essa live, eu convido vocês a trabalharmos juntos, dentistas cientistas de todo o mundo, para um possível consenso, né, de biomarcadores na saliva que auxiliem no diagnóstico de risco de doenças periodontais. Mas afinal, o que a gente já tem hoje? Para você, dentista que está aqui, como eu, no consultório, né? O que a gente tem hoje? A gente tem hoje, claro, o papel da saliva como fluido biológico para auxiliar no diagnóstico de risco de periodontite. Por que a saliva é ideal? Porque a saliva é uma coleta não invasiva, segura, indolor, e os marcadores, eles estão presentes na saliva e já estão sendo relacionados com parâmetros clínicos. Então, por exemplo, na saliva nós vamos ter biomarcadores genéticos e nós já temos em alguns lugares do mundo testes genéticos sendo feitos pela saliva com alterações genéticas associadas ao risco, né, de doença periodontal, também a identificação de metabólitos, tanto originados do hospedeiro como de bactéria. No entanto, esse diagnóstico, que seria pela saliva de doença periodontal, ainda tem uma grande limitação. E por isso que ainda não está no teu consultório ou no meu, que é a de detectar a atividade da doença em cada local individual do dente. E nós, periodontistas, sabemos isso muito bem. Então, quero deixar claro, desde o início desse almoço com odonto, que eu estou trazendo para vocês a possibilidade
da saliva auxiliar no diagnóstico de doença periodontal e principalmente no diagnóstico de risco de doença periodontal, como uma forma não invasiva de termos um diagnóstico precoce e um monitoramento não invasivo dos nossos pacientes. Te antecipo que as medições clínicas tradicionais sempre serão necessárias para nós conseguirmos identificar a atividade de doença localmente em cada sítio, naquele dente, naquela estrutura. Mas nós já temos, sim, marcadores pela saliva, tanto moleculares como clínicos, que nós dentistas podemos já utilizar para nos auxiliar neste diagnóstico. Então, sempre deixo claro, ok? Isso é muito importante para nós entendermos. No momento que a gente tem, então, validado um teste pela saliva, isso ajuda a termos um diagnóstico não invasivo que pode, inclusive, ser feito fora aqui do ambiente do consultório odontológico. Lembrando, muitos pacientes, eles só procuram o dentista quando já tem uma progressão dessa doença periodontal. Então, seria o ideal ter um diagnóstico precoce feito em casa, e daí o paciente ele é encaminhado com esse resultado ao dentista. E como periodontista e como dentista, nós não podemos esquecer da relação super comprovada entre doença periodontal e diversas doenças sistêmicas. Pacientes com doença periodontal têm maior risco de desenvolver doenças sistêmicas, como, por exemplo, doença cardiovascular, tem a relação com diabetes, já foi demonstrada relação de doença periodontal e artrite reumatoide. Então, termos um teste que auxilia no acesso ao diagnóstico de doença periodontal ou no risco de diagnóstico de doença periodontal também traz uma visão, um auxílio para prevenir doenças sistêmicas nesse paciente, já que o paciente com doença periodontal tem essa via de mão dupla, né? O paciente com doença periodontal, por exemplo, está em maior risco de desenvolver algumas doenças sistêmicas, como o que eu já relatei para vocês. Bom, o que a gente pensa quando a gente pensa assim num biomarcador, um marcador pela saliva para doença periodontal, para periodontite? Ele tem que ser capaz de diagnosticar a presença de doença, refletir, seria interessante, a gravidade dessa doença e monitorar a resposta ao tratamento e também prever o prognóstico e o progresso da doença. Eu acredito que essa quarta parte vai ser uma das mais importantes que a gente vai utilizar também. Além do diagnóstico precoce, usar esses testes salivares no prognóstico do nosso paciente, para realmente individualizar o tratamento desse paciente. Esse paciente é centrado, esse tratamento é centrado neste indivíduo. Os testes salivares nos permitem individualizar ainda mais tanto o diagnóstico como principalmente o tratamento daquela condição periodontal do nosso paciente, tá? Inclusive, no meu mestrado em periodontia, a gente fez estudos clínicos mostrando isso, como a avaliação microbiana auxilia no diagnóstico e no monitoramento do tratamento do paciente, como na época que a gente classificava como periodontite agressiva. Bom, o que a gente tem de biomarcadores salivares? Para quem já quer saber, né? O que a gente tem? Nós temos, por exemplo, biomarcadores derivados de bactérias, tá? Inclusive, níveis de bactérias bem conhecidas, como a Agregatibacter actinomycetem comitans, e as 3 espécies do complexo vermelho, ok? E várias espécies do complexo laranja já foram investigadas na saliva, entre elas, apenas Porphyromonas gengivales, Prevotella intermedia e Tanneirella forsythia foram comprovadas em múltiplos estudos como fortes biomarcadores à periodontite, associada à periodontite. Hoje, no Brasil e no mundo, nós temos teste de microbioma através da saliva, já disponível. Quem é dentista Saliva Pro e está por aqui, já está sabendo desse teste, olha aqui. A Adriana está aqui. A Adriana, lá de Caxias do Sul, do Rio Grande do Sul, é dentista Saliva Pro e já está sabendo desse teste de microbioma. Pacientes da doutora Adriana já têm acesso a esse teste. Esse teste, através da saliva, identifica a presença dessas bactérias que estão fortemente associadas em múltiplos estudos como definidas como biomarcadores para periodontite. É um teste, dentista, que já está disponível para o teu paciente.
que ajuda a individualizar e dar um diagnóstico precoce para ele, antecipar, antes que ele venha com destruição periodontal. Se eu já vejo uma alteração microbiana, eu já vou atuar para reverter esse processo e manter o meu paciente em saúde. Além disso, identificar marcadores inflamatórios. Então, a periodontite ela começa como uma inflamação do tecido gengival em resposta ao biofilme dental. Então, como biomarcadores inflamatórios na saliva, nós temos já identificados para auxiliar na detecção desta resposta inflamatória. Que marcadores são esses? Por exemplo, citocinas inflamatórias, como IL-1-beta, IL-6, IL-18, interferon, ok? Muito associadas, ok? Como fortes biomarcadores para que se correlacionam com parâmetros inflamatórios de periodontite, como, por exemplo, índice gengival e sangramento, a sondagem, tá? Alguns outros biomarcadores proteicos e o próprio óxido nítrico também vêm sendo investigado como possível marcador para a doença periodontal, então fiquem de olho nestes marcadores também. Ainda não temos um aparelhinho de uso na clínica aqui no Brasil, que simplesmente põe a saliva ali e dá o teste periodontal. Ou um teste que auxilia no diagnóstico e no diagnóstico de risco de doença periodontal. Reitero o que eu disse no início da live, estes testes não vêm para substituir o exame clínico sempre vai ser necessário, mas eles vêm para auxiliar na individualização, no melhor manejo, na melhor atenção ao nosso paciente, ok? O que é importante a gente entender? Inclusive, eu vou te mostrar isso, semana que vem a gente tem Black Saliva, então semana que vem eu vou te mostrar isso. Nós já temos testes clínicos pela saliva, que nos auxiliam hoje na clínica, aqui no meu consultório e no teu consultório, a ver o risco do meu paciente desenvolver doença periodontal, por exemplo. Paciente com baixa função salivar, com menor fluxo salivar, para dar um exemplo de um dos testes clínicos que a gente pode fazer, ele está em maior risco de desenvolver doenças periodontais, ok? Então, esse é um paciente com menor fluxo salivar, os micro-organismos, isso permite a redução de saliva, permite com que esses micro-organismos se agreguem e se aderem mais ao ambiente bucal, faz com que o biofilme ele fique estagnado por mais tempo, levando a uma possível perda da estrutura dentária, como gengivite, doença periodontal, cárie e halitose, por exemplo. Então, nós já temos para uso do clínico hoje os testes validados pela saliva. O que é importante? Fazer o teste do jeito certo, vocês sabem que eu bato muito nessa tecla. Inclusive, essa é uma mensagem que eu mandei para dentistas de uma imersão presencial que eu dei faz um tempo. Eles tiveram um congresso, escutaram sobre testes clínicos pela saliva, que nunca tinham escutado antes, me perguntaram, Débora, a gente não escutou isso de ti, escutamos isso num congresso, isso é validado? Devo fazer? E a minha resposta foi, eu, Débora, opto em seguir uma prática odontológica baseada em evidências. Vocês que me seguem aqui sabem disso. Então, eu, Débora, aconselho a todos os dentistas a seguirem uma prática odontológica baseada em evidências. O que é isso? Pegar o que a gente tem de melhor da ciência e o meu paciente individual e daí decidir o melhor protocolo para ele, baseado no que a gente tem de melhor ciência. Hoje já temos testes diversos, clínicos salivares validados. Não vale a pena, é grave e vai ser bem arriscado para o tratamento do teu paciente usar um teste sem validação. Por mais que seja um teste de diagnóstico, isso pode levar a sobretratamento. Então, sempre que escutar sobre saliva, pergunte sobre a validação. Não é assim, tem um artigo. Ter um artigo não significa que a ciência é boa. Então, sempre vá em busca desse conhecimento. Na dúvida, fico sempre disponível para esclarecimento. Vocês sabem que a minha missão é levar a saliva baseada em ciência para todos vocês. Bom, espero ter agregado, vi que vocês estão gostando, que bom. Se gostou aqui do almoço, dá um sinal de like. Quem ainda não se inscreveu no Black Saliva, convido vocês a se inscreverem. É um evento online gratuito, é o Black Friday da Saliva, em que eu vou te dar acesso a todos os cursos Saliva Pro, a mentoria Saliva Pro, inclusive mentoria individual, por um preço que a gente nunca fez antes, nenhuma das promoções que a gente já fez, porque a gente vai dar acesso a tudo. Por quê? Primeiro porque eu amo um Black Friday e
mais do que isso, porque a minha missão é que você tenha acesso ao conhecimento validado pela ciência que agregue a tua prática clínica diária. Saliva e pério, muito que a gente já sabe, muito que a gente ainda precisa saber. Mais importante, os testes salivares já estão disponíveis aqui na nossa prática clínica diária. Então, dentista, a hora é agora. A gente diz a palavra, né, sorte, inclusive na língua hebraica, ela é mazal, é assim que se fala. Essa palavra quer dizer estar no lugar certo, na hora certa, com a pessoa certa. Para isso que eu rezo todos os dias, para que todos nós estivemos sempre no lugar certo, na hora certa, com a pessoa certa. E para você, dentista, tem essa oportunidade, o Black Saliva. O link a gente vai botar aqui também no YouTube, o link está na minha bio do Instagram, a Dentista Cientista no Instagram, convido vocês a seguirem lá. Vem no Black Saliva, vai ser online, é gratuito. Na próxima quarta-feira, dia 27/11, às 8 horas, eu vou te mostrar como ter acesso a todo o método Saliva Pro, né? O único método baseado em ciência de saliva para trazer isso para a tua prática clínica, para todos os dentistas do Brasil e do mundo. Tá? Então, fico sempre à disposição. Se tem dúvidas, fico também pronta aqui para responder. Estou vendo que vocês estão gostando, estão mandando like. É sempre um prazer estarmos todos juntos por aqui. Se gosta do Almoço com Odonto, dá um like que a gente fica bem felizes. Fui! Que ainda está a Lari me esperando para almoçar. Lari, estou chegando. E ainda tem os atendimentos da tarde. Contem comigo. Juntos, vamos levar um atendimento ainda mais preciso, mais eficaz para os nossos pacientes, sempre baseado em ciência, porque quem é dentista Saliva Pro já sabe. Em breve, todos os dentistas Saliva Pro vão saber disso. Porque a gente está chegando num ponto que usar a saliva ainda é um diferencial, ainda é um baita de um diferencial. Por isso que a hora certa, no lugar certo, com a pessoa certa, você vai vir no Black Saliva. Agora, dentista, a gente vai chegar num ponto que não avaliar a saliva do paciente na prática clínica já vai ser considerado negligência. Eu acho que a gente já está bem próximo desse ponto. Então, saliva é boa, né? Saliva é meu mundo. Então, dentista, a tua oportunidade é agora. Ainda é uma oportunidade de se diferenciar. Mas se liga nessa, porque cada vez mais a gente está trazendo o conhecimento da saliva para graduação. Então, cada vez mais o dentista ele já vai sair formado com esse conhecimento. Lógico, ele vai ter que sempre se atualizar, o Hub Saliva Pro vai ser sempre necessário. Mas aqui, isso é importante para todos nós. Tá, queridos e queridas? Contem comigo. Espero vocês no Black Saliva na próxima semana ou no próximo Almoço com Odonto. Até mais.